Vamos lá. Todo mundo tá vendo a minha tela branca aí? Sim. Sim? Opa, tem mais alguém querendo entrar aí. Deixa eu ver quem é. Mariana. Vamos lá. Então, ó, o primeiro exercício, tá? Lembrando, gente, que não tem problema nenhum na hora da prova utilizar as fórmulas, tá? Sem problemas nenhum. No primeiro exercício, ele fala, considere a equação geral da circunferência. Então, vou anotar aqui para vocês, ó. É o exercício 1 da folhinha de revisão. Então, ele deu a seguinte equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y menos 47 igual a zero, tá? O que ele está pedindo? Então, cuidado lá na hora da prova, leiam várias vezes qual é a minha pergunta. Ele fala assim, ó, para responder as próximas questões. Nessa vez eu não vinculei uma outra, porque a gente já viu que não dá certo, então cada questão tem a sua pergunta. Na letra A, ele quer o centro e o raio da circunferência. Opa, vou paralisar aqui meu celular. Então, ele quer o centro e o raio. Bem, para a gente descobrir o centro, as coordenadas do centro, o x e o y, eu tenho que achar o a e o b, que é usando aquela formulazinha. Menos 2ax é igual ao termo dessa equação que tem x, que é menos 6x. Eu deixo o A isolado aqui, menos 6x, e o menos 2 e o x que está multiplicando, eu passo dividindo. Lembrando que o x cancela com x, menos que divide menos dá mais, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, o x do meu centro da minha circunferência vale 3. A mesma coisa que eu fiz com o A, eu vou fazer para descobrir o B. Só que o B é menos 2by. Isso é igual ao termo que tem y, que é menos 10y. Deixo o b isolado, menos 10y. O 2 negativo e o y está multiplicando, passariam dividindo. O b será igual, o y cancela, menos que divide menos dá mais, e 10 dividido por 2 dá 5. O centro, então, dessa minha circunferência é 3 e 5. Alguma dúvida até aqui? Alô, galera? Não. Não? Tá bom. Alguns alunos, eu me lembro que na outra aula disseram assim, Pro, e se eu fizer direto pela lógica, tem problema? Não, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que a prova é de alternativa, então, tranquilamente aí, se fizer pela lógica, dá certo, tá? Agora, eu pego a outra parte da minha fórmula, que é a ao quadrado, b ao quadrado, mais b ao quadrado, menos o raio ao quadrado, e eu igualo ao número que está sozinho aqui, que é o menos 47. O meu A, eu descobri que vale 3. Então, é 3 elevado ao quadrado. Mais. O meu B, eu descobri que vale 5. Então, é 5 elevado ao quadrado. Menos o R ao quadrado. Isso é igual a menos 47. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 5 é 25. Menos o R ao quadrado, que é igual a menos 47. 9 com 25 dá quanto? Alô, alô. 9 com 25? Eu não sei, Pro, calma. 34. Tô calma, 34. Sem problemas, a gente não tem pressa. Agora, esse 34, que é positivo, será trocado o sinal dele. Então, ele vem negativo, tá? Vamos aí. Devo 47 e devo 34. Quanto é que eu estou devendo? 81. 81, muito bem. Não posso esquecer de multiplicar por menos 1. Menos que multiplica menos dá mais. Menos que multiplica menos dá mais. Está elevado ao quadrado, eu passo a minha raiz. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. 9. Tá? Então, com isso, eu termino a letra A. A letra A
pedia determine o centro e o raio da circunferência. Então, vou anotar aqui em cima, ó. O centro foi 3 e 5 e o raio foi igual a 9. Alguma dúvida aqui? Não. Não. Lembrando, né, que a aula é gravada, então depois, se vocês quiserem voltar, a resolução, copiar ou tentar fazer e assistir o vídeo da resolução, né, fica aí a critério de vocês, tá? Tô apagando as informações da letra A e tô indo para a letra B do mesmo exercício 1. Deixei anotado aqui em cima o centro e o raio, porque eu acho que a gente vai precisar deles. A letra B pergunta a posição relativa do ponto C. O ponto C vale 12 e 5, em relação à circunferência. Então, para quem não se lembra, na página 13, né, tem uma pequena explicação quais são as possibilidades para um ponto e para uma circunferência. Quais são? O ponto pode pertencer à circunferência quando a distância do centro até o ponto for exatamente igual ao raio. O ponto pode ser interior à circunferência, quando a distância do centro até o ponto for menor que o raio, ou o ponto pode ser exterior à circunferência, quando a distância do ponto até o raio for maior, até o raio não, desculpa, até o centro for maior que o raio, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui no primeiro passo? Eu tenho que calcular a distância desse ponto C até o ponto C, que é o centro da minha circunferência, tá? Então, eu tenho que calcular essas duas distâncias aqui. Para a gente organizar melhor isso, eu vou chamar um de A e outro de B, que aí fica mais fácil da gente trabalhar com essas medidas. Então, eu vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. O que é a distância entre dois pontos? É a primeira matéria que a professora deu lá de geometria analítica. Então, eu venho o x do ponto A menos o x do ponto B elevado ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto B. Nós estávamos começando a quarentena quando eu fiz aí os primeiros vídeos falando sobre essa distância, tá? Quem vai ser o x do A? Olha aqui, será 12, menos o x do B. O x do B será 3. Isso elevado ao quadrado, mais o y de A é 5, menos o y de B também é 5, tá? Eu venho aqui, quanto dá 12 menos 3? 9. 9, muito bem, elevado ao quadrado. Mais, quanto que é 5 menos 5? 0. Elevado ao quadrado. 9 vezes 9 é? 81. 81. 81, muito bem. 0 vezes 0 é? 0, Zero. certo? 81 mais 0 dá? 81. E qual é a raiz de 81? 9. 9. 9. Muito bem. Opa, tem alguém entrando agora. Deixa eu autorizar a entrada. Aí, gente, o que aconteceu nesse exercício? Tá vendo, ó? A distância do ponto até o centro da minha circunferência deu 9, que é o mesmo valor do meu raio, deram exatamente igual. Quando a distância der exatamente igual ao raio, significa que o ponto pertence à circunferência, ok? Tudo bem, gente? Sim. Então tá. Sim. Vou zerar aqui, tá? Se tivesse dado menor, ele tá interior. E se tivesse dado maior, ele tá exterior, certo? Sempre tem que comparar aí com o meu raio, tá? Vamos agora ao exercício 2 de revisão. Exercício 2. O exercício 2, ele pede o seguinte: considere a equação geral da circunferência. Dei essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 6y igual a 0.
para responder as próximas questões. Esse 0,5 ponto foi errado, tá, gente? Para responder as próximas questões. Letra A, eu vou solicitar de novo que vocês calculem para mim o centro e o raio da circunferência. Então, vamos lá. Para calcular o centro, eu uso aquelas duas formulazinhas, olha. Menos 2ax é igual ao termo que tem x, que é menos 8x. Vou isolar o meu a, então vai ficar menos 8x dividido por menos 2x. O a eu deixei isolado lá. Menos, que divide menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. E o x cancela com o x. Então, o a aqui vale 4. Esse daqui é o x do meu centro da circunferência. Para calcular o b, é o mesmo esquema, menos 2by, só que agora é igualado isso ao termo que tem y, que é 6y. O b é igual a 6y dividido por menos 2y. Mais, que divide menos dá menos, 6 dividido por 2 dá 3, e eu corto o y com y. Com isso, eu encontrei o centro da minha circunferência, que é 4 e menos 3. Vou anotar aqui, ó, 4 e menos 3. Agora, eu vou calcular o raio. Então, o raio é a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual ao valor que está aqui sozinho. O que aconteceu nesse exercício 2? Eu pus ele, óbvio, de propósito. Eu tenho algum número sozinho aqui? Não. Zero. Não. Quando eu não tenho nada, que número que representa o nada na matemática? 1, não é? Não. É o 0. É o 0. Muito bem, Pedro. Então, assim, ó, lá no outro exercício, aqui eu tinha um menos 47. Como aqui eu não tenho nada, eu igualo isso daqui a 0. Então, esse exercício eu não tinha feito nenhum em sala, era justamente aí para intrigar essa dificuldade aí, tá? Agora, vamos substituir. O meu a vale 4, vou elevar ao quadrado. O meu b é menos 3, vou elevar ao quadrado, pus entre parênteses, porque ele é negativo, menos o ré a quadrado igual a 0. 4 vezes 4 é 16. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 3 vezes 3 é 9. Menos r ao quadrado igual a 0. Quanto dá 9 mais 16? 25. 25. Muito bem. Agora, o 25 é positivo. O oposto de uma coisa positiva é negativo. Faço igual ao outro. Multiplico por menos 1. Vai ficar r ao quadrado é igual a 25 positivo. Menos que multiplica menos dá mais. Menos que multiplica menos dá mais. Está elevado ao quadrado, eu passo a raiz. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5. Então, aqui, ó, o meu raio valerá 5, tá? Já deixei essas informações anotadas, porque eu irei precisar. Vou apagar a letra A. Anotei o centro ali, que eu vou utilizar esse valor. E eu anotei também o meu raio, que é 5. Agora, nós vamos à letra B, desse mesmo exercício 2. Letra B. Vamos lá, deixa eu olhar aqui no meu celular. A letra B, ele pede o seguinte. Verifique a posição relativa da reta S, sendo a equação geral igual, 3x menos 4y mais 1 igual a 0. Em relação à circunferência. Então, agora, eu não vou comparar ponto e circunferência. Eu vou comparar reta e circunferência. Se vocês virarem na página 14, lá da apostila, fala de 3 situações. A reta pode ser tangente à circunferência, a reta pode ser exterior à circunferência e a reta pode ser secante à circunferência. Como é que eu sei quando é uma e quando é outra? Eu tenho que calcular aqui a distância desse ponto, que é o centro da minha circunferência,
com relação a essa reta, distância de ponto e reta, tá? Se essa distância for exatamente igual ao raio, significa que a reta é tangente. Se essa distância for maior que o raio, significa que a reta é exterior à circunferência. E se a distância for menor que o raio, significa que a reta é secante à circunferência. Para quem não se lembra, a distância entre ponto e reta vai cair na prova, inclusive tem exercício só sobre distância e reta. Como é que é a fórmula? A fórmula é a seguinte, ó. Abre um módulo, tá? Aí faz A vezes x0 mais B vezes y0 mais C, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula aqui é distância de ponto e reta. Vamos lembrar quem é quem, lembrando que eu estou comparando essa reta que eu destaquei na cor vermelha com esse ponto aqui, que é o centro da minha circunferência. O A é o que está antes do X, o B é o que está antes do Y e o C é o que está sozinho, o número que está sozinho. O x0 e o y0 são os x e o y do centro da minha circunferência. Então, o meu x0 é o 4 e o meu y0 é o menos 3. Vamos substituir na fórmula. O meu A vale 3, vezes o meu x0 vale 4, o meu B vale menos 4, então menos 4, que vai multiplicar o y0 vale menos 3, pus entre parênteses aqui para a gente não confundir esses sinais, e o meu C vale mais 1. Embaixo da minha raiz é A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado, então é o menos 4 elevado ao quadrado. Continuamos aqui, distância é igual. 3 vezes 4. 3 vezes 4. 12. 12. Tudo bem. Menos que multiplica menos dá mais. 4 vezes 3. 12. 12 também. E mais 1. Certinho, galera. Agora vamos fazer as potências. 3 vezes 3. 9. 9. Mais número negativo elevado a expoente par, fica positivo. E quanto que dá 4 vezes 4? 16. 16. Muito bem. Em cima, vamos somar. 12 mais 12. 24. 24 com 1. 25. 25. Muito bem. Embaixo, 9 com 16. 25 também. 25. 25. Módulo de 25 é o próprio 25. E raiz quadrada de 25 é? 5. 5. 25 dividido por 5? 5. 5. Olha o que aconteceu com a distância e com o raio. Ficou exatamente igual. A distância deu 5 e o raio também deu 5. Portanto, essa reta é tangente à circunferência. Tangente à circunferência. Dúvidas até aqui? Não. Não. Então, vou apagar. Não vou apagar tudo, porque eu vou usar a fórmula, né? Só vou mudar a equação. Opa, devagarzinho. A letra C, novamente, né? Como distância entre ponto e reta vai cair, eu acabei privilegiando aí 2 exercícios desse, tá? Falta apagar ali em cima. Agora, na letra C, eu dou outra reta. E eu quero a posição aí em relação à mesma circunferência, tá? Na prova, eu não vinculei um exercício ao outro, porque eu descobri na primeira vez que a gente fez prova que eles trocam totalmente de ordem as minhas questões, então não tem como vincular um exercício ao outro, tá? Então, na letra C, fala, verifique a posição relativa da reta S, e aí a equação da reta S é 6x mais 8y mais 10
igual a zero, tá? Em relação à circunferência. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, né? Eu tenho aqui o valor que está antes do x é o meu A, o valor que está antes do y é o meu B, e o valor que está sozinho é o meu C. O A, o B e o C são da equação da reta. E o x0 e o y0 é do centro da minha circunferência. Distância é igual. O meu A agora vale 6, que eu vou multiplicar pelo x0, que é 4. O meu B agora vale mais 8, que eu vou multiplicar pelo y0, que é menos 3. E o meu C é mais 10. Embaixo é A ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, que é o meu B. Distância é igual. 6 vezes 4. 24. 24. Muito bem. Mais 8 que multiplica menos 3. Oito vezes 3? 24. 24. Só que mais que multiplica menos, vai ficar menos, tá? E aí eu tenho o mais 10. Embaixo, 6 vezes 6. 36. Muito bem. 8 vezes 8? 64. Muito bem. Em cima, eu tenho 24 e eu devo 24. Esses daqui serão anulados. Sobra somente o 10. Embaixo, 36 mais 64. 100. 100. Muito bem. Módulo de 10 é o próprio 10. E a raiz quadrada de 100? É 10. 10. Muito bem. 10 divide 10. 1. 1. Olha só, comparando agora a distância com o raio, eu consigo descobrir que a distância é menor que o meu raio. O 1 é menor que o raio, tá? Quando isso acontecer, a reta é secante à circunferência, ok? Ok. Tá? Então, cuidado lá na prova, como vocês vão marcar só a alternativa, né? Então, façam com calma, façam mais de uma vez o cálculo. Depois que fez a continha, faz a comparação e aí marca a alternativa correta. Certo? Certo. Agora eu vou apagar esse exercício 2 e vamos aí ao último exercício de revisão, tá? Só reforçando, gente, elipse e hipérbole não cai na nossa avaliação mensal, tá? Foi enviado lá no grupo todos os conteúdos, então não cai na avaliação mensal. Exercício 3 e último aí de revisão. Vamos entender esse exercício. Os pontos A, o A é 6 e 2, e o ponto B, menos 2 e menos 4, são extremidades do diâmetro de uma circunferência. São extremidades do diâmetro de uma circunferência. Obtenha a sua equação reduzida. Só para a gente relembrar, a equação reduzida é assim, ó, x menos a, isso elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, é igual o raio elevado ao quadrado. Esse a e esse b, eles saem do par ordenado do centro da minha circunferência. E o raio, né, também está lá na informação do centro da minha circunferência. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma circunferência e eu tenho duas extremidades. Eu tenho o ponto A e o ponto B de um lado para o outro, aqui gerando um diâmetro, tá? Qual é a informação aqui que eu já consigo saber de cara? Alguém poderia me dizer, tem alguma ideia, qual é a informação que eu saberia de cara? O centro da minha circunferência ou o raio? O raio.
o raio? Para calcular o raio, o que eu teria que fazer, Caio? Eu calculei a distância entre 2 pontos, e aí depois eu só dividi por 2. Ah, é o Luiz que tá falando, né? Isso mesmo, Luiz, certinho, né? Então, o que eu sei? Que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o que o Luiz fez? Ele calculou a distância de A até B, aí eu vou ter a medida do diâmetro, e aí, dividindo por 2, eu tenho o raio, tá certinho? Então, vamos fazer essa continha aí que o Luiz sugeriu, né? Então, eu venho lá, a distância do ponto A e B é x do ponto A menos o x do ponto B elevado ao quadrado, mais y do ponto A menos y do ponto B elevado ao quadrado. O x do ponto A, ele vale 6. Menos da minha fórmula, o x do ponto B vale menos 2. Isso daqui elevado ao quadrado. Mais o y do ponto A vale 2, menos o y do ponto B é menos 4, elevado ao quadrado. Distância é igual 6 menos que multiplica menos dá mais, isso será elevado ao quadrado, mais 2, menos que multiplica menos dá mais, 4 elevado ao quadrado. Vou continuar aqui em cima. Distância é igual 6 mais 2, 8 ao quadrado, mais 2 mais 4, 6 elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 8 vezes 8. 64. E 6 vezes 6? 36. Muito bem. 64 mais 36? 100. 100. Raiz quadrada de 100? 10. 10. Esse daqui é o meu diâmetro, tá? O raio aqui será a metade disso. A metade de 10 é 5. 5, tá? Vamos lá. E aí, gente, como é que eu encontro o centro da minha circunferência, que eu estou marcando lá na cor azul? Alguém saberia me dizer? Eu fiz a equação do ponto médio. Isso, então, quem se lembra, o segundo conteúdo de geometria analítica é justamente ponto médio. Então, o ponto médio é justamente o centro da minha circunferência, porque ele está na metade aqui do diâmetro. Então, para quem não se lembra, como é que calcula o x do ponto médio? Eu somo o x do A com o x do B e divido por 2. Nesse caso aqui, o x do A é 6 e o x do B é menos 2. Isso será dividido por 2. 6 menos 2 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2. Esse daqui é o x do centro da minha circunferência. E o y do ponto médio, para quem não se lembra, é o segundo conteúdo de geometria analítica, ponto médio, é o y do A mais o y do B dividido por 2. Nesse exercício, o y de A vale 2, o y de B vale menos 4. Isso daqui eu divido por 2. Eu tenho 2 e eu devo 4, eu devo 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, eu achei aqui, ó, o centro da minha circunferência. Vale 2 para o x e menos 1 para o y. O enunciado pedia essa equação aqui, que é a equação reduzida da circunferência. Agora é só substituir. Vai ficar assim, ó, x menos o A vale 2, elevado ao quadrado, mais o y menos da minha fórmula. Cuidado aqui, que o meu B vale menos 1. Isso elevado ao quadrado é igual ao raio elevado ao quadrado. O raio aqui é 5, então elevado ao quadrado. Esse daqui eu não faço nada, não tem nada para fazer. Esse daqui, ó, menos que multiplica menos dá mais, elevado ao quadrado. E 5 elevado ao quadrado é 25. Portanto, essa daqui, em destaque, é a minha equação reduzida da circunferência, ok? Ok. Ok? Então, Pro, vamos... eu não entendi. Da Qual parte? onde
Da onde que surgiu... Ah, tá, não, pera. Agora eu entendi. Pode falar, não tem problema. A gente está aqui para tirar as dúvidas. Eu ia perguntar da onde que surgiu, tipo, da onde que é o A e da onde que é o B, mas aí eu vi que tá lá no C, né? O 2 e menos 1. Isso mesmo. Ó, Caio, só para que você entenda e reforce aí, por que que o A vale 2 e o B vale menos 1? Porque esse daqui, o centro da circunferência, seria tipo o ponto médio desse segmento, que é o segundo conteúdo de geometria analítica que a gente viu. Certo? Certo. Então tá bom. Ô, Agora eu vou Calma aí. paralisar. Calma aí, Pode só um falar, resumo. Caio, pode perguntar, não tem problema não, a gente tem tempo aí, tá tranquilo. A distância ali é 10 e o raio é 5 porque é a metade? Porque é a metade, isso mesmo, ó. Vamos relembrar, o diâmetro é o dobro do raio. Então, quando eu calculei a distância do A até o B, eu calculei o diâmetro dessa circunferência. Só que a fórmula não trabalha com o diâmetro, trabalha com o raio. Então, o raio é a metade do diâmetro. Certo? Certo. Então, se, por exemplo, se eu tivesse, 60 de distância, o raio seria 30? Seria 30, isso mesmo, Ok. tá? Isso mesmo, tá? Mais alguma dúvida? Não, não. Não? Então tá bom. Eu vou paralisar aqui a gravação para irmos aos recados finais. Deixa eu só parar a primeira gravação, aí eu paro de compartilhar a tela.